Fala galerinha, eu sou o Samuca, você está no canal de Olho nas Criptos. Eu já quero pedir desculpas aí por ontem, mas ontem eu não consegui fazer a nossa live aqui, tá? Mas eu vou tentar fazer hoje aí no horário normal aí que a gente sempre faz, depois do fechamento diário, certo? Na Binance já fechou o gráfico mensal, certo? E já abriu uma nova vela. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos analisar o gráfico do Bitcoin porque nós não temos informações boas, tá? Então se você está pretendendo entrar em alguma criptomoeda, é muito importante que você analise muito bem se você vai entrar ou não, ok? Olha só, aqui o gráfico mensal já fechou, a gente abriu uma nova vela agora, tá? Fechou 19 horas, certo? E eu acredito, tá? Pelo cenário que eu estou vendo aqui, coisas que eu não tinha visto nas outras lives, que o gráfico tende a continuar caindo. E a gente vai ver aqui alguns motivos que me levam a acreditar nessa tese. Inclusive eu coloquei aqui no grupo do Telegram, que eu vou deixar aqui no comentário fixado, tá? O gráfico mensal, passando as informações, fechou às 19 horas, vamos aguardar a abertura da vela, certo? Aí coloquei aqui o gráfico e coisas que eu não me atentei que eu quero passar aqui para vocês, que eu acho que é muito importante essa análise aqui, tá certo? Primeiro ponto que a gente tem que analisar, vamos ver aqui no CoinMarketCap, ok? Aqui no gráfico mensal, vamos começar do gráfico mensal e vir caindo até o gráfico de 1 hora, certo? Aqui no gráfico mensal a gente tem a média de 8, né, a qual o preço está tentando romper depois que a gente teve um sinal de reversão aqui, certo? Esse doji aqui eu enxergo como um sinal de reversão, que eu não me atentei isso no gráfico mensal, na verdade eu abri algumas vezes e não me atentei nesse detalhe. Logo depois a gente teve praticamente esse engolfo aqui, tá? Uma vela aqui muito importante, que foi justamente aí o período que o preço ficou caindo. Engraçado que logo depois desse sinal de reversão aqui no gráfico mensal, a gente tem uma barra aqui de venda assustadora, logo depois de uma vela que eu identifico como uma vela de reversão, né? E aí o preço aí, só essa vela aqui, ela tem aqui 35%, se não me engano, de queda, tá? Não, tem 52%, só 50%. Só essa vela aqui, mas no fechamento aqui 39% de queda, tá? Deixa eu colocar aqui da abertura da vela para ficar mais exato. 39% de queda só em um mês, tá certo? Então, algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. A primeira, a gente tem um sinal de reversão aqui muito importante, tá? Que é essa vela aqui que a gente não se atentou. E logo depois vem essa porrada para baixo, já tentando romper a média de 8. O volume vendedor é muito maior do que o comprador, isso é nítido, tá? E aqui a gente já pode demarcar algumas áreas de suporte e resistência, que seria justamente aqui, ó, nessa região aqui desse topo, algo em torno de 59, 60 mil dólares, tá? Seria um topo muito importante para o rompimento. E aqui essa região aqui, ó, dos 30 mil dólares, tá? Então o preço do Bitcoin não pode perder esse fundo de 30 mil dólares, tá? Por quê? Por que a gente não pode perder? Aqui no gráfico mensal, se ele perder esse fundo de 30 mil dólares, ele vai vir buscar o fundo anterior, que está justamente aqui, ó, nessa região aqui, entre 19 e 20 mil dólares, para estar fazendo o pullback, tá? E por que a gente acredita aí que o gráfico vai continuar caindo? Se a gente traçar aqui uma Fibonacci, levar em consideração, vou levar em consideração esse fundo aqui, e a gente botar aqui até essa região aqui, a gente vai ver que o preço do Bitcoin, ele respeitou aqui a região de 0,5 da Fibonacci, tá? E agora está tentando se manter nessa região aqui, beleza? Então, duas coisas que a gente pode esperar. A primeira, talvez uma lateralização aqui nessa região, mas a gente vai ver que vai ficar praticamente inviável essa opção aqui nos gráficos menores, certo? E um pullback, tá? Aqui na região do 618 da Fibonacci, que está justamente aqui, ó, na região de 26 mil dólares, tá? Só que o problema de estar se fazendo um pullback aqui embaixo, na região de 26 mil dólares, é justamente porque nós temos a média móvel aqui de 8 que vai ser rompida nesse pullback, tá? E aí depois pode ser que ele faça esse movimento, aí ele rompe essa média de 8, podendo fazer possivelmente um pullback, mas a gente já vai estar abaixo da média de
8 períodos. Dependendo do tempo que isso levar, isso não vai ser bom para o Bitcoin, porque ele vai tentar voltar, mas aí a média de 8 vai servir como uma resistência para ele. Aí o que pode acontecer? Ele descer e vir buscar aqui o fundo anterior, tá? Então essa é a hipótese aí mais provável que aconteça na minha tese aí que eu estou acreditando, beleza? Não quer dizer que vá ser assim, mas tudo indica que pode ser assim, pelo menos aqui no gráfico mensal eu estou entendendo dessa forma, tá? Aqui a gente não consegue traçar de 100 períodos, nem de 200 períodos, mas a gente vai ver aqui nos outros gráficos, tá? Então aqui, ó, no gráfico semanal, o que a gente tem aqui? Essa vela aqui ela vai fechar às 21 horas, como a gente já sabe, né? E aqui a gente teve aqui um ombro, cabeça, ombro, tá? A gente já viu isso aí em outras análises gráficas, né? Inclusive em lives que eu já falei isso aqui, né? Porém, depois que a gente teve aqui, aqui a gente até teve um arame de baixa aqui, ó, tá? Depois desse arame de baixa, ele ainda tentou aqui fazer mais um topo e caiu. Beleza. Então, com essa queda aqui que a gente está tendo aqui no gráfico semanal também, a gente nota, né? Vamos botar aqui uma Fibonacci aqui para a gente ver aqui o acontecido. Se a gente puxar aqui desse fundo anterior, que foi justamente um pivô de alta, a gente nota, né, que o Bitcoin ele rompeu muito, na primeira vela que ele deu, nessa porrada aqui, ele deu engolfo em várias velas anteriores, indicando que viria uma queda muito forte pela frente, que foi essa vela aqui, ó, que a gente não se atentou, tá? Ela engolfou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 velas anteriores, 9 semanas. E ela ficou maior aí do que 2 meses anteriores. Então indicava que iria vir, né, uma grande queda por aí que a gente viu aqui nessa nova semana aqui, né? Tudo bem, até aí tudo bem, né? Porém, como é que a gente vai entrar contra uma tendência que está fortemente nítida de baixa? E sem contar que, com essa queda que a gente teve aqui, a média de 8 ficou aqui e já está apontada para baixo, tá? Então, nós temos a média de 8 apontada para baixo. Se a gente colocar aqui uma média de 21 períodos, olha só, se a gente colocar aqui uma média de 21 períodos, a gente vai ver que ela já está querendo indicar aqui uma queda também, já está começando a apontar para baixo. A média azul de 8, se ela cruzar aqui com a média de 21, com certeza vai estar indicando uma baixa aí, tá? Que o preço vai continuar caindo. Então, se eu estou vendo as médias móveis apontando para baixo, eu não vou entrar no ativo, entendeu? Porque ele pode sim dar uma falsa sensação de que o preço vai voltar a subir, e aí os grandes players vão continuar liquidando, tá? E aí você vai pagar, vai colocar dinheiro no bolso dos grandes players aí, né? E não é isso que a gente quer. Essa vela aqui, ela tentou subir, né? Entretanto, ela teve uma forte rejeição aqui, tá? E está fechando abaixo. Então, o que pode acontecer aqui? Ela fez esse movimento, tá? Pode tá fazendo um pullbackzinho aqui, ó, na cabeça do pivô, tá? Na cabeça do pivô e fazer isso daqui, ó. E vir buscar aqui essa região aqui. Vai ali nos 19, 20 mil dólares? Não sei dizer. Isso aqui não tem como a gente afirmar que vai ali. Existe grande probabilidade disso acontecer, porque a gente precisa de um pullback na cabeça do pivô. Ainda não aconteceu esse pullback. A gente simplesmente rompeu aqui a região dos 20 mil dólares, certo? E ainda não voltamos aqui para fazer o pullback, para confirmar esse rompimento. O que seria a coisa mais saudável de se acontecer? Fazer esse rompimento, certo? Aí vir caindo aqui, fazer esse pullback aqui na cabeça do pivô, tá? Do topo anterior, melhor dizendo, e aí sim tá rompendo a média de 8, que vai estar abaixo, tá? E o preço seguir uma nova proporção bem mais explosiva do que essa aqui. Para vocês terem ideia, se a gente traçar aqui, historicamente, toda a segunda explosão que o Bitcoin tem sempre é maior do que a primeira. Então, se a gente traçar aqui, ó, essa linha aqui e a gente projetar ela aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, tá? Só para vocês terem uma ideia. A gente estaria falando do preço do Bitcoin a 120 mil dólares, tá? E a segunda onda sempre é maior do que a primeira. Então, acredito que o Bitcoin tenha força aí para passar dos 140, 150 mil dólares, tá? Isso é opinião minha e eu acredito que isso vai acontecer. O cenário não é bom para o Bitcoin. Eu recomendaria que você pensasse muito bem antes de estar entrando no Bitcoin. Eu vou colocar até aqui o gráfico de diário, tá?
No gráfico diário a gente tem, ó, a média, todas as médias aí praticamente apontando para baixo. A média de 200 períodos, que sempre o Bitcoin está acima da média de 200 períodos, ó, desde 2 de maio de 2020. Tá? Então tem um pouco mais de um ano. Tá? Um pouco mais de um ano e um mês. Ó. Rompeu aqui, ó, no dia 29 de abril, rompeu, aí confirmou o rompimento, o pullback foi 11 de maio. Tá? E desde então, nunca mais o Bitcoin ficou abaixo dessa média de 200 períodos. E agora a gente teve aqui o rompimento dessa média de 200 períodos, o que não é um sinal positivo para o Bitcoin. Inclusive, depois desse rompimento, tá, o Bitcoin está fazendo aqui retestes aqui nessa média de 200, mas não teve sucesso. E aí, obviamente, o preço começou a cair. E nisso que o preço começou a cair, nós ficamos abaixo da média de 8, que está servindo como uma resistência também para o Bitcoin. Então, como não estou enxergando força no Bitcoin para continuar subindo, acredito que possamos aí pelo menos fazer um outro reteste aqui na média de 30 mil dólares, tá? Isso vai acontecer? Não sei, mas a probabilidade é muito grande. Sem contar que aqui no gráfico diário, a gente ainda tem aqui, ó, essa região aqui, tá? Que está sendo muito bem respeitada. Não quer dizer que vá ficar assim para sempre, não é isso. Mas como a gente tem praticamente tudo contra a gente, a média de 200 está acima. Bitcoin não conseguiu romper, não teve força. A média de 21 períodos apontando para baixo. A média de 8 também apontando para baixo, indicando que vamos ter queda. Então você vai entrar nesse ativo? Não, não entra nesse ativo, porque o preço tende a continuar caindo. Ah, mas eu quero fazer trade. Então você tem que avaliar outros tipos de cenário, tá? Ó, a gente vê que o Bitcoin está tentando cair aí, né? A gente vai acompanhando aqui, deixa eu até ver quanto que ele está aqui, ó. 35.900, já caiu, estava se mantendo aí nos 36 mil e alguma coisa. Agora a gente já nota aí que o preço está querendo cair novamente, tá? O que é um cenário não muito positivo para o Bitcoin, tá certo? E aí, só para a gente finalizar aqui, no gráfico diário, se a gente botar aqui o gráfico de 4 horas, nós também não temos situações favoráveis para o Bitcoin, inclusive a média de 200 períodos indicando aqui, ó, baixa, tá? Já está apontando para baixo, indicando aí que o preço pode cair mais ainda, né? E aí, ó, se vocês verem aqui, ó, se vocês verem aqui, ó, aqui em cima a gente saiu de um ombro cabeça a ombro. Se a gente chegar aqui mais para trás do gráfico, vocês vão ver nitidamente que a gente teve um ombro, cabeça, ombro, e aí o preço caiu, tá? E aqui, simplesmente, eu acredito que ele está fazendo esse movimento, que é clássico, padrão, tá? Ele está fazendo, tentando, né? Tava tentando fazer um pullback para cima, para cair. É o pullback de baixa, tá? Se vocês colocarem aqui, ó, reversão, retração de Fibonacci, se botar aqui, ó, daqui para cá, ó, olha onde que o preço foi. Justamente aqui na região, tá ao contrário isso aqui. Deixa eu botar para cima lá. Ó. Ele veio aqui na região 0,38 e não conseguiu se manter, né? Não conseguiu se manter, e isso aqui parece que é um pivô de baixa, tá? Tá parecendo que é um pivô de baixa, porque um pullbackzinho, para ele também continuar caindo, ele tinha que vir aqui, ó, justamente na média móvel aqui, ó, que tá batendo ali os 48 mil dólares. E ele não veio até aqui, tá? Então, aqui a princípio tá parecendo um pivôzinho de baixa, e agora tá tentando aqui fazer tanto um topo descendente, né? Aqui, ó, deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Tá tentando fazer aqui topos descendentes, tá? Como também fundos ascendentes, tá? Isso aqui vai ser muito crucial para o Bitcoin. A gente tem aqui uma cunha, né? E essa cunha aqui vai definir para onde que o preço do Bitcoin vai seguir a partir do rompimento dessa cunha, tá? Claro que no gráfico de 4 horas o preço do Bitcoin está tentando se manter acima da média de 8, porém a média de 21 está apontando para baixo. Você pode ver que ele começou aqui a lateralizar dentro das médias, certo? Que servem como suporte e resistência, mas a média de 200 períodos também apontando para baixo. Então, não estamos num cenário muito favorável agora, nesse momento, para a gente estar fazendo entradas no Bitcoin, pelo menos esse é a minha análise, certo?
Tem pessoas que acreditam que aqui ele esteja fazendo um pivôzinho de alta aqui, ó, tá? Não quer dizer que vá fazer, mas quem gosta de tradar aí, que entrou aqui nessa cunha, que identificou a cunha, sabe que o alvo é aqui, ó, no topo dessa cunha. Então, acabou entrando corretamente, né? Mas não tem como a gente afirmar que o preço do Bitcoin vai continuar subindo, certo? Para isso a gente precisa de sinais de reversão, média móveis apontando para cima. Aqui, por exemplo, a gente teve a média móvel apontando para cima, ó, e é o que está tentando acontecer aqui, ó, média móvel tentando apontar para cima, tá? Mas logo depois, né, a gente teve o cruzamento aqui, ó, da média de 8 com a de 21, certo? Que indicou aí que o preço ia subir, tá? E aí logo depois a média rompeu de novo, indicando que iria ter queda, né? E aí é o que a gente está vendo aqui até o momento. Enquanto essa média de 8 não cruzar com a de 21, não podemos afirmar que o preço vai chegar aqui nessa região aqui, beleza? Se ela cruzar uma com a outra, aí sim, a gente pode acreditar que o preço vai chegar pelo menos aqui nessa região aqui, ó, que está liberando os 38, 39 mil dólares, tá? E aí possivelmente pode voltar a cair, fazer esse movimento aqui, ó, tá? E aí ir subindo aqui, só que se ele romper essa cunha para baixo, ele vai buscar aqui os 30 mil dólares, e eu não sei se esses 30 mil dólares vão ser suficientes para segurar o preço do Bitcoin, tá? Isso aqui tá nítido aqui no gráfico do Bitcoin, né? Isso aqui é muito preocupante. O Bitcoin aí pelo histórico dele, o ideal ele sempre faz pullbacks aí no topo anterior, que a gente não viu agora, por isso que eu levo a crer que ele vai fazer esse mesmo movimento, né, de fazer um pullback. E se o Bitcoin chegar nos 20 mil dólares, tá, que vai ser aqui nessa região aqui, não acredito que chegue nessa faixa, porque não é um preço exato, mas se ele vier aqui, ó, entre essa região aqui, ó, pode ser aqui, ó, 20, 26, 24, sabe? Nessa região aqui da meiuca aqui vai ser o ponto mais importante para estar comprando Bitcoin. Beleza? A gente está acompanhando aqui e passando as informações lá no grupo do Telegram também. Já no gráfico de 2 horas, a gente continua aqui com essa cunha, tá? Porém, as nossas médias móveis, né? A azul até cruzou a média amarela ali, a média de 21 períodos, tá? Mas a média de 200 períodos indicando queda, a média de 21 períodos indicando lateralização, tá? E a média de curto prazo, que é a média de 8, indicando alta. Não tem como afirmar ainda que vamos ter uma alta. Eu acredito que a gente pode ter aí mais uma queda, tá? E a gente tem que ficar de olho, e eu recomendo que vocês usem o stop de vocês, porque nós temos grande probabilidade de buscar fundos maiores, tá? E isso se dá também pelo gráfico mensal que a gente viu aqui. Não tem como a gente enxergar um outro cenário para o Bitcoin olhando o gráfico mensal. Infelizmente, eu queria poder dizer, né, que a gente teria aí uma alta, uma reversão de tendência, mas não é isso que a gente vê aqui no gráfico do Bitcoin, tá? Inclusive a média de 21 períodos está muito afastada do gráfico, o que indica que o preço ele tende a buscar essa média, que vai servir como um suporte para o Bitcoin, para aí depois sim ele tá fazendo topos ascendentes e fazendo aí a sua alta histórica novamente, tá? É o que eu acredito. Se a gente traçar uma Fibonacci, como a gente já traçou aqui, a gente vai ver que não faz sentido o preço do Bitcoin tá ali com uma vela daquele tamanho ali, que tá aqui desse fundo aqui, batendo na região 618 da Fibonacci, tá? Que estaria ali bem aceitável, né? Porém, ele não fez um pullback de alta em nenhum canto, que seria aqui o ideal, o topo anterior aqui na região 786 da Fibonacci, tá? Seria um pullback. Então a gente não tem pullback, o preço está subindo e o preço vai cair e tende a cair por essa análise até aqui essa região, que está justamente coincidindo com a média de 21 períodos, tá? Então é muita coincidência algumas análises que a gente faz aqui, e por esses motivos aí eu acredito que o preço do Bitcoin tende a buscar pelo menos aqui essa região aqui, ó, tá? Essa região aqui, entre essas duas precificações aqui. Mais provavelmente ali na casa entre os 25 e 20 mil dólares. 19 acho pouco improvável que o preço do Bitcoin atinja, mas a análise gráfica está nos mostrando que o preço tende a continuar caindo. E o primeiro sinal que eu deixei passar despercebido aí é esse sinal de reversão aqui, que eu não me atentei, e logo depois
Quando essa vela aqui se fechou, o pessoal começou a vender porque sabe que isso aqui é um sinal de reversão. Um doji no topo, né, seguido de uma grande vela ali de alta. O corpo fechou dentro da outra vela, tá? O pavio a gente descarta. E a gente tem aqui um sinal de reversão que é o Arami de baixa, tá? Tem gente que não considera um Arami de baixa, mas eu entendo como um Arami de baixa, mas somente essa vela aqui, para mim, é um sinal de reversão, que é um doji no topo, né? E aí a vela abriu vermelha, sinal que o preço vai cair. E foi o que aconteceu. E aí logo depois a gente teve praticamente esse engolfo aí, porque a vela abriu um pouquinho abaixo aqui da vela verde, mas se abrisse aqui nessa região aqui da vela verde, que foi aqui na casa dos 59 mil dólares, essa aqui abriu em 57, 2 mil dólares abaixo, seria um baita de um engolfo de baixa aqui, tá? Então o preço tende a continuar caindo, não sabemos qual vai ser o fundo, até porque no gráfico mensal nós não temos fundos no Bitcoin, né? Ele respeitou aqui uma região de 0,5 da Fibonacci, né? E agora ele tende a fazer um pullback para aí sim, segurando aqui essa região aqui, ele faça uma estrutura para que o preço não volte a cair abaixo dessa região futuramente, tá? É o que eu acredito, é o que a gente vai acompanhando por aqui para estar passando essas informações para vocês. Tranquilo? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu sou o Samuca, a gente se vê aí no próximo vídeo.